Olá, amados. Tudo bem? Estamos começando uma caminhada de estudos bíblicos e sempre fazendo da maneira mais coerente possível, como confrontando o nosso próprio coração. Sempre precisamos estar confrontando nosso coração com a palavra de Deus, sondando nosso coração, a nossa vida, para que tenhamos uma fé frutífera, uma fé que glorifique o Senhor. Nós somos dados ao engano, nosso coração é enganoso, somos pecadores. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, Ele providenciou meios para que avaliemos o nosso coração e a nossa vida, por meio de sua palavra e por meio do seu Espírito, o Espírito Santo usando a palavra do Senhor, a palavra para nos indicar, nos conduzir no caminho da saúde espiritual, de uma fé frutífera. E sempre assim, nós lemos a palavra de Deus sempre na dependência do Espírito. É Ele quem promove as transformações e as mudanças. E hoje nós começaremos com a primeira deformação de fé. Vamos lá para a nossa caminhada. A primeira deformação de fé é a fé que não domina a própria língua. Começamos bem, justamente por esse instrumento que tanta possibilidade boa e ruim proporciona, a língua. Diz Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, a sua religião é vazia, oca. Se porventura esse que se diz religioso não refrear a língua. Uma das virtudes abençoadas de uma fé cristã saudável é o poder dado pelo Espírito Santo de domínio próprio, principalmente o domínio da língua, o domínio da língua. Algumas versões nós temos que nos ajudam a compreender um pouquinho mais esse texto. Se alguém quiser parecer ser religioso, mas não consegue controlar sua língua, essa pessoa engana a si própria e podemos estar certos de que sua religião é inútil, diz a tradução de Philips, Cartas para Hoje. A Bíblia em linguagem de hoje diz: alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Se existe alguma virtude, na verdade não é virtude, mas se existe alguma virtude, algum sucesso no engano, é enganar o outro. Mas enganar a si mesmo, pois é, se alguém não controla a língua, ele está enganando a si mesmo. Diz a tradução Mensagem: qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. A Bíblia Viva traz: se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale muita coisa. E aqui, quando Tiago diz religioso, é que nós temos uma compreensão de religião hoje que se fala mais em relação a gestos, a formalidades, a posturas religiosas, mas o que Tiago está dizendo é o piedoso, é alguém que está falando, praticando a piedade, alguém que se diz cristão, alguém que se diz, alguém que olha e se vê como alguém que pratica a religião, ou no caso, a vida cristã de maneira saudável. E isso é um engano, se porventura
Não há domínio sobre a língua. Como diz o texto nas várias versões, ele está enganando-se. A sua religião, sua vida cristã é inútil, não vale nada, é conversa fiada. Assim, amados, nós devemos olhar com muito cuidado essa questão da língua. Por quê, amados? Porque uma língua sem freio é um perigo. É um perigo, cuidado. Língua sem freio. Devido à seriedade que a Bíblia trata, a questão da língua, a questão das nossas palavras, a questão da nossa fala. Olha o texto de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem a utiliza, come do seu fruto. Olha a seriedade. Através das nossas palavras, nós podemos matar ou podemos dar vida. Podemos arruinar ou podemos edificar. E colheremos fruto de como nós usamos a nossa língua. Se nós utilizarmos bem a nossa língua, nós abençoamos, nós colhemos o fruto de vida. Se nós utilizamos mal a nossa língua, nós matamos. De fato, amados irmãos e amados amigos, olha, como é importante refrear e usar a língua com cuidado. Às vezes, nós não temos o devido cuidado e falamos demais, falamos coisas não agradáveis, falamos palavras de morte que destroem, derrubam, maculam as pessoas. E isto é fato. Eu lembro a história de uma médica que estava compartilhando com um pastor. A médica cristã estava como que bem abalada, estava chorosa, triste, porque havia um menino muito querido que era paciente daquele hospital que havia falecido. E ela compartilhou que a causa, quem matou aquela criança foi a mãe. E aí o pastor perguntou, mas como? Aquela criança tinha dificuldades, ela tinha problemas mentais, mas ela era muito boazinha, muito dócil. E quando ela chegou no hospital, em pouco tempo, ela fez amizade com todo mundo, naquela simplicidade bonita, ingênua. Ela começou a fazer amizade com todas as pessoas aqui do hospital. E ela foi muito conhecida e se tornou conhecida aqui no hospital por causa da simplicidade. Ela tinha limitações, mas tinha uma docilidade singular. E ela assim, estava há muito tempo no hospital e desejava voltar para casa. E sempre perguntava para os médicos quando ela iria voltar. E um dia o médico compartilhou com ela, disse que ela iria voltar para casa, ela iria ter alta na semana seguinte. E surgiu no coração daquela criança uma ansiedade, e ela começou a propagar, falar para todo mundo que ela iria voltar para casa. No dia que ela estava pronta para voltar para casa, inclusive a médica compartilhou que ela tinha arrumado a malinha dela, esperando a mãe chegar. A mãe chegou no quarto, olhou para ela e disse assim, você está pensando se vai para casa? Você não vai para casa, não. O médico disse que você vai ficar mais alguns dias no hospital. Aquela palavra, diz a médica, foi aquela palavra que matou aquela criança. A partir daquela palavra, aquela criança que tinha saúde tão fraquinha, acabou falecendo. Uma palavra de morte vinda de alguém de autoridade que era a mãe. Assim, amados, a seriedade das nossas palavras. Se alguém supõe ser religioso e não domina sua própria língua,
a sua religião é vã. Mas nós temos, irmãos, alguns princípios da seriedade também, o controle da nossa língua escrita pelo nosso querido irmão Tiago, está no capítulo 3, versos de 1 a 12. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo alguns princípios que nós temos para controlar a nossa língua, mostrando também a seriedade das nossas palavras. O primeiro princípio é o princípio da maturidade. Diz Tiago: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Amados, esse princípio fala da maturidade. O versículo 2 diz aí: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. A ideia de perfeito é de maduro, isso é, alguém que chegou no grau de maturidade, que tem controle sobre o seu falar. E nós podemos aí, eu acho que você já deve ter experiências, não poucas experiências, se você tem filho ou mesmo não tendo, você sabe como criança não tem controle nas palavras. Como criança fala o que vem na cabeça. Claro, às vezes com motivação pura, às vezes com a simplicidade, mas criança não tem maturidade, criança fala o que vem, o que ela ouve, ela passa para frente. Assim o texto diz que quando nós caminhamos com o Senhor, nós aprendemos e devemos estar preocupados com o nosso crescimento espiritual, indo rumo à maturidade. Rumo à maturidade, aquele que é maduro, é aquele que tem controle. E aqui diz o texto, controle sobre o falar, sobre as palavras. De fato, esse é um princípio importantíssimo, que é a questão da maturidade. O maduro é aquele que tem controle sobre as suas palavras, controla a sua língua. O segundo princípio está nos versos de 3 a 5, pequeno, mas significativo. Olha o que Tiago diz: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gabe de grandes coisas, vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Pequeno, mas significativo. Nós dirigimos ou controlamos e domamos e orientamos os cavalos, diz o texto aqui, pelo freio que colocamos na boca. Pequenininho, mas controla todo o corpo. Assim também, notem, o pequeno leme consegue dirigir, conduzir um grande navio. O que o texto está falando aqui, a língua é pequena. Dentre todos os membros que nós temos no corpo, todos os órgãos, a língua não é tão grande, mas os efeitos dela são efeitos tremendos. Inclusive, se nós domamos nossa língua, nós domamos todo o nosso corpo. O que Tiago está dizendo é, se nós conseguimos controlar a língua, nós conseguimos controlar a vida. Assim, o navio é dirigido por um pequeno leme, assim também a nossa vida, o nosso corpo. Conseguimos controlar todos os nossos membros se controlamos a língua. Controlamos a nossa vida, inclusive, quando temos domínio sobre a língua. Sim, a língua é pequena, mas é bem significativa. O terceiro princípio
um poderoso combustível. De fato, diz Tiago, assim também a língua é o pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que palavra séria. Por quê? Porque a língua é um poderoso combustível. Uma pequena fagulha põe em brasas, diz o texto, tão grande selva. E nós temos acompanhado, e costumeiramente nós acompanhamos no nosso Brasil, as queimadas. Às vezes é fruto, de fato, de interesses, e às vezes é fruto de uma pequena bituca de um cigarro, uma pequena fagulha. E olha o dano que causa. Assim, as nossas palavras podem causar um dano tremendo, uma destruição absurda. E nós temos contemplado isso, temos visto isso, como a língua pode causar destruição. Muito mais que qualquer instrumento de morte que o homem tenha criado. Com certeza a língua destruiu muito mais vidas e famílias e pessoas e histórias do que qualquer outro instrumento. Também o fogo, depois que se alastra, não se tem controle. Nós temos visto as queimadas, o interesse dos órgãos, das autoridades para tentar frear e não se consegue. Assim é a língua. Por isso a seriedade das suas palavras, administrar com cuidado, porque é uma fagulha que pode destruir vidas. E você falou, é como uma flecha, vai longe. Qualquer outra atividade violenta não é tão eficaz como a língua, porque você falou, atinge a pessoa de longe, leva a mensagem para longe. E se você usa a palavra de maneira abençoada, também acontece isso, vai longe, abençoa outros, mas o comum é usar de maneira irresponsável e assim produzir danos irreparáveis. Assim é a língua, um poderoso combustível. O terceiro princípio, o quarto princípio, é que é uma fera selvagem e mortal. Diz Tiago, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. De fato, é uma fera selvagem. E olha que nós, homens, temos uma habilidade para domar animais, quer sejam animais ferozes, quer sejam animais pequenos, quer seja... Nós temos uma habilidade de domar esses animais. Mas a língua, quem é capaz de domar? Nós não temos a capacidade em nós mesmos para domar essa fera que machuca, que estraçalha vidas, chamada língua. Só o Senhor no nosso coração, só o poder do Espírito Santo para nos dar a graça, a capacidade de domar esta fera que é a língua. Mas também, amados, nós temos aqui o quinto princípio desse texto, e aqui é uma impossibilidade. Falando sobre a língua, diz Tiago, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amados, aqui Tiago está falando de uma impossibilidade. Ou a fonte é uma fonte abençoada, ou a fonte é uma fonte venenosa. Ou a fonte produz água saudável, ou produz água danosa, que faz muito mal, que prejudica a saúde. Assim, da boca tem que produzir coisas, a boca do cristão tem que produzir coisas abençoadas e refrear a língua para não ser instrumento de maldição. Diz Tiago, ora, nós cantamos louvores ao Senhor, daqui a pouco estamos amaldiçoando as pessoas que Deus criou, falando do Criador de maneira abençoada, daqui a pouco amaldiçoando pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Não pode, de uma mesma boca, proceder bênção e maldição. Não é, diz Tiago, conveniente. Acaso pode, da mesma fonte jorrar, no mesmo lugar que é doce, que é amargoso? Não pode, diz Tiago, tão pouco. Aqui há uma impossibilidade. A contradição, amados, de bendizermos o Senhor e os mesmos lábios daqui a pouco fofocar, maldizer, murmurar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, que nós venhamos permitir que o Espírito produza essa virtude chamada domínio próprio no nosso coração e venhamos refrear a nossa língua e usar os nossos lábios para abençoar. Claro, está colocando uma impossibilidade, na verdade é uma contradição, porque é possível no ser humano de louvar e daqui a pouco amaldiçoar. Mas Tiago diz, não pode. Por quê? Porque a fonte onde habita o Espírito Santo tem que produzir palavras abençoadoras. E se nós permitirmos, é isso que há de acontecer. Assim, amados, nós estaremos continuando esse estudo sobre essa deformação, porque de fato há muitas coisas a serem pensadas e refletidas sobre as nossas palavras, a nossa língua. Estaremos estudando sobre, identificando alguns pecados da língua. E aí estaremos caminhando para outras deformações, mas nós vamos parar um pouquinho nesta, que de fato é uma deformação séria, é um desafio e precisamos urgentemente cuidar do nosso coração, para que as nossas palavras sejam abençoadas, abençoadoras e sejamos instrumentos de Deus para edificar, ajudar os outros na caminhada e não sermos instrumentos de morte. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Vamos caminhar juntos. Em nome de Jesus. Amém.